Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência sobre Laravel, nesta aula será apresentado como usar seeders com Laravel 9, isto é, cadastrar um registro no banco de dados utilizando seeders, ou também conhecido como popular o banco de dados. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. O código-fonte da aula anterior eu coloco dentro do AMP Server, do servidor local, e em seguida dentro do diretório Celc. Abro no editor Visual Studio Code. Abrindo, eu tenho o arquivo ler, como executar o projeto baixado, rodar o projeto, os requisitos, em seguida as instruções, Composer Install, você pode executar no terminal do editor, terminal, novo terminal, para instalar as dependências. Em seguida precisa ter uma base de dados Celc. Eu estou utilizando o servidor local AMP Server, acessando o servidor local no navegador, acesso o phpMyAdmin e tenho a base de dados Celc criada nas aulas anteriores. Depois, preciso as credenciais do banco de dados no arquivo env. Então, aqui no arquivo env você coloca as credenciais do seu banco de dados. Preciso executar as migration para criar as tabelas, porque atualmente não tem nenhuma tabela. Venho no terminal, executo artisan migrate para criar as tabelas, confiro no banco de dados e estrutura criou as tabelas, mas eu não tenho nenhum registro na tabela máquinas. Eu quero utilizar os seeders para preencher, para cadastrar alguns registros nessa tabela. Bora utilizar seeders. Eu posso pesquisar por seeders, pesquisei por Laravel Seed, abro a documentação e abrindo a documentação tem a instrução como criar PHP Artisan, make, seeder e o nome que eu quero atribuir. Então, exatamente é isso que será utilizado. Eu primeiro acrescento no arquivo ler. Coloquei criar seeder, PHP Artisan, qual será o nome? Eu sigo o mesmo nome que eu estou colocando na controller. Máquinas, depois seeder, seguindo o padrão. Só executar este comando para criar. Colo no terminal, Enter para executar. Criou com sucesso, confiro. Ele criou em qual local? Database, seeder, máquina. Venho em base de dados, seeder, em seguida máquinas. E internamente, dentro deste método que eu implemento, pego o nome da models, máquina. Se eu der um Enter, o editor deve importar, ele está apresentando que será importado. Confiro na parte superior, exatamente, importou. Importante que você confira se realmente importou, se não importou, não consegue fazer funcionar. 2 pontos para resolução de escopo, create, eu quero criar. Só ele acrescentou o D no final, retire o D. Crio um array indicando as colunas que a tabela possui. Quais são as colunas? No momento, eu só tenho a coluna personalizada name. ID auto incrementa, eu não preciso enviar. E o create at e o update at eu não preciso, porque o próprio Laravel encarrega-se de enviar valores para essas duas colunas. Então, eu só tenho a coluna name. Abro aspas simples, name, esta coluna recebe algum valor. Coloco o valor conforme eu estou utilizando no decorrer do projeto, mas se você tivesse mais colunas, era só acrescentar aqui na parte inferior. Então, por exemplo, coluna 2 recebe o valor e assim por diante. Eu só tenho uma única coluna, eu deixo somente ela. Eu criei o seeder, mas para executar eu acrescento neste arquivo. Dentro deste método, confira, eu apago o que está internamente, eu não estou utilizando factory, então posso apagar. Utilizo o cforum this para instanciar o método, e este método ele passa como parâmetro as seeders que eu tenho. Pego máquina, cuidado para não pegar a models, não é a models que eu quero. Se seleciona seeders. Máquina seeders, 2 pontos e class.
Desta forma, eu estou indicando que deve ser executado estas seeders. E você pode ter outras seeders, conforme a documentação indica. Factor, descer um pouco abaixo, se tem algum exemplo. Sim, temos uma seeders, a segunda, a terceira, simplesmente separando pela vírgula. Você pode colocar aqui vírgula e chamar uma seeders. Então, por exemplo, eu tenho exemplo seeder, mas eu não tenho, só queria mostrar para vocês que é esse padrão. Como eu executo? PHP artisan db seed, é este comando que é utilizado. Também acrescento no arquivo ler, seria executar seed. Pego também o que eu coloquei aqui abaixo e acrescento aqui acima. Precisa executar as migration, depois executar as seeders, só depois executar o projeto. Então, bora executar seed para ver executou corretamente. Verifico no banco de dados, clico em procurar, cadastrou corretamente o registro. Só para vocês terem certeza, eu limpo essa tabela, seleciono, limpar, sim, não tem mais nenhum registro, executou a query com sucesso, máquinas não possuem nenhum registro, executo novamente seed, retorno no banco de dados, procurar, cadastrou o registro corretamente. Só falta agora executar o servidor e acessar o listar através do navegador. Para acessar, qual é o endereço? Tem aqui também, eu já deixei tudo fácil para quem baixar este projeto. Colo Enter e tenho a máquina cadastrada corretamente. Então, quando eu preciso criar uma tabela, eu utilizo Migration. Depois eu quero popular essa tabela, eu utilizo seed. Objetivo desta aula, como utilizar seed. E realmente já está funcionando o seed, cadastrando corretamente o registro no banco de dados. Apresentado como utilizar o seed, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.